Salmo 19, versículo 14, está escrito assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Vou ler de novo, Salmo 19, versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Agora eu leio mais uma vez e você repete após mim. Vamos lá. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Você quer agradar ao Senhor? Você vai falar conosco? Por gentileza, então, com suas mãos, vamos dar ao Senhor essa palavra, graças de palmas, pessoas a Deus, fecha os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Sejam os nossos Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, nos unimos, Deus, por tua causa, é para te orar, é para te glorificar, é para bendizer e agradecer ao teu santo e poderoso nome, para estar junto. E a tua igreja agora te aplaude, te glorifica. Abra os olhos agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja. E por essa nossa abertura, ela derrama a tua graça, a tua bênção, a tua abertura e o teu poder. Ninguém grande ouvir o homem falar, não tem nada a dizer, todos devem ouvir a tua voz, a tua palavra, tão encontrados no pregador. Aleluia, que o Senhor pensa, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Trouxe o celular, coloque no modo avião para não te atrapalhar, para não me atrapalhar. E você abre o bloco de notas e toma nota. Deus quer a palavra dele não só no papel, no meio digital. Deus quer a palavra dele em nosso coração. Amém? Muito bem. Quando nós queremos agradar alguém, nós precisamos conhecer esse alguém, porque fica difícil agradar sem conhecer, né? Uma coisa é conhecer alguém e ouvir falar, eu sei quem é fulano, né? Fulano é isso, fulano é aquilo. Outra coisa é você conhecer e ter convivência, né? E ter convivência. Para agradar alguém, precisa saber do que a pessoa gosta. O que a pessoa gosta de comer? Do que gosta de vestir, né? Se agrada com o quê? Quem quer agradar o outro, quer conhecer, tem que conhecer ao outro. Nós encontramos aqui o texto de maneira clara, Davi querendo agradar a Deus. E amados, não é? Tem gente que, né, por exemplo, não fala daquilo que gosta, é difícil de agradar, né? No entanto, Deus está revelado aqui na Bíblia, não é? Você sabe muito bem que a adivinhação é pecado. Então Deus deixou escrito qual é a vontade dele. Está registrado o que é que Deus se agrada e aquilo que Deus não se agrada. Está tudo aqui escrito. Agora, nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer. Por exemplo, está escrito de maneira clara, Romanos 8:8, quem está na carne não pode agradar a Deus. Está escrito isso. Não precisa adivinhar, precisa pressuposto, só precisa conhecer. E além de conhecer, a parte mais importante depois de conhecer, diga comigo, praticar. Porque só conhecer e não praticar também não vai mudar muita coisa. Deus então espera que eu e você andemos em espírito. Deus espera então que eu e você queiramos aprender dele, conhecer e andar na presença dele. Abra comigo o texto, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Compreenda, né, que uma coisa é o amor de Deus, outra coisa é agradar a Deus. Como assim, pastor? Vamos entender. Deus nos ama de uma tal maneira que deu o único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor de Deus para comigo, para contigo, para conosco, ele é incondicional. Mas não significa que mesmo esse amor sendo incondicional, Deus aprova determinadas condutas. Nem tudo Deus aprova. Deus espera que o amor, né, que ele tem por nós seja correspondido, e seja correspondido com ações, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler o versículo 1, está escrito assim: finalmente, irmãos,
vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. E note então que o apóstolo Paulo ensinou os Tessalonicenses, instruiu, não é? Instruiu no quê? Que maneira convém andar. O andar aqui não está falando, não é, de uma caminhada normal. Diga comigo, está falando de comportamento. Não, só quem está ouvindo, diga amém. Diga comportamento. O andar aqui é comportamento. O andar aqui é conduta. O andar aqui é atitude. Lemos, por exemplo, lá no livro do Gênesis, que Enoque andou com Deus e Deus trasladou para si. Coisa tremenda, né? Encontramos escrito que Noé andou com Deus. Encontramos escrito que o próprio Deus vai dizer para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Coisa tremenda. Temos que andar na presença de Deus. 1 João 2,6 está escrito: quem diz estar nele também deve andar como ele andou. Está falando de comportamento, está falando de conduta, não é? Agora o Deus deixa claro: receberam de nós de maneira convém andar e agradar a Deus. Agora, em primeiro lugar, tem que haver disposição no coração para agradar, não é? Tem que haver disposição. Compreenda que às vezes, quando uma pessoa quer agradar alguém, procura conhecer, geralmente aqui, acho que a maioria não é casado, ou pelo menos já namorou, e quando está namorando, o que o outro gosta? Gosta do quê? Comer o quê? Assistir o quê? E aonde? E aí procura saber para agradar. Só que com o passar do tempo, passa as fases, né? Passa a fase de namoro, noivado, casamento. Se no casamento não mantém esse mesmo desejo no coração, o casamento pode, por exemplo, chegar numa rotina, e a rotina, na vida de muita gente, atrapalha. Na vida de muita gente, vai afastando. Conheço casos, não sei se você conhece, mas eu conheço casos de casais que há décadas moram dentro da mesma casa, mas um dorme num quarto e o outro dorme no outro. Não tem mais vida conjugal, não tem mais vida marital, é somente de aparência, é somente de fachada. Não come mais junto, não é? Está lá. Para quem vê de fora pensa, é casado, está casado, mora na mesma casa, tem o mesmo endereço. Não, casamento de fachada, casamento de aparência. Isso é perigoso na nossa vida espiritual. Você sabe muito bem que a Bíblia traz diversas vezes essa analogia, não é? No Antigo Testamento, Israel sendo a noiva e Deus sendo o marido. No Novo Testamento isso fica explícito de maneira clara em várias parábolas, em vários textos. A igreja é a noiva que vai se tornar esposa e Cristo é o noivo. Essa analogia é evidente na Escritura. Agora, nós temos que agradar a Deus, se quisermos, não é? E Ele espera que queiramos, porque naquilo que depende dele, meu irmão, Ele move céus e terra por nossa causa. Você já leu, por exemplo, Josué capítulo 10, Josué fazer uma oração e Deus parar o sol para atender a oração de Josué. Você já leu no livro do Êxodo, Moisés levantando as mãos e Deus dando vitória ao seu povo na batalha? Tudo tremendo, meu irmão. Naquilo que depender de Deus, Deus nos surpreende. Diga para quem está ao teu lado: Deus faz além do que você imagina. Deus faz além do que nós merecemos. Por isso que é graça, é favor e merecido. Só que precisa ser correspondido. Porque um amor que não é correspondido, um relacionamento que não é honrado, ele está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. E a nossa vida cristã não pode ser assim. Nós que o texto diz de maneira clara, e de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Tem um andai aí? O andai está no imperativo. Isso é ordem, isso é comando, não é pedido, é ordem. Andai assim, para que continueis a progredir cada vez. A vida com Deus é progressiva, é aumentando, é crescendo, é orando, é desenvolvendo, é buscando, é gerúndio. Volta aí uma página ou duas, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, eu vou ler somente o versículo de número 10, que diz assim, encontre aí comigo. Carta aos Colossenses, capítulo 1, o versículo 10 diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Note que o texto deixa claro: andar dignamente e não indignamente. Dignamente, agradando-lhe, agradando a Deus, agradando ao Senhor, diga comigo, em tudo.
não é só uma parte da sua dor. Que tem gente que agrada uma parte, não agrada a outra, né? Tem marido que é assim, tem mulher que é assim, agrada de um lado, desagrada do outro. Terrível, né? De um lado você bate palma, do outro lado você passa raiva. Você passa por isso? Não. Imagina, Deus conhece o nosso coração. A orientação aqui, né, o ensinamento aqui é claro, agradando em tudo. Para isso a gente tem que conhecer. Para isso a gente tem que prosseguir em conhecer. Para isso a gente tem que crescer no conhecimento de Deus. E eu separei aqui 5 coisas simples e básicas, elementares, em que Deus espera que agrademos a Ele. Obviamente tem muito mais coisas, não é? Mas para não alongar muito a mensagem, eu separei só 5 coisas. A primeira delas, nós temos que agradar a Deus. Como agradar a Deus, né? Só pergunto para quem está do lado, você tem agradado a Deus? Sua vida prova isso, sua conduta prova isso, seu comportamento prova isso, né? Quem está feliz com Jesus, levanta a mão. Jesus está feliz com você também? Ele pode dizer glória a Deus pela vida do fulano, da fulana, né? Como agradar a Deus? Então, o primeiro tópico, o primeiro item que eu separei aqui, com fé, né? Note que Davi vai dizer, lá no Salmo 27, versículo 3, se você for rápido o endereço, vai lá comigo, Salmo 27, versículo 3, Davi diz assim: pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Bens aqui no sentido de bênçãos de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus, favor de Deus, né? Digo sempre, se você não crer, quem vai crer? Ele diz, pereceria se não cresce, mas ele acredita, ele crê em Deus, ele confia em Deus. Está escrito de maneira clara, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar, é necessário crer que Deus existe e que Ele é galardoador, recompensador dos que o buscam. Quem botou o Salmo 27? O versículo 13 diz: pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Aí o 14 emenda, termina o salmo dizendo assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Diga para quem está do lado: Deus tem bênção para você, Deus tem vitória para você, Deus tem libertação para você, Deus tem salvação para a tua casa, Deus tem bênção para a tua família. Se você não vê, quem é que vai ver? Olhe para a cara dele, não está com cara de animado. Ou se está com cara de desenho animado. Você já viu aquele desenho animado? Que o personagem diz: ó céu, ó terra, ó vida. Tem gente que a vida está assim, irmão, querendo que o mundo acabe embarrando para morrer encostado, não é? E a alma é assim. Já lhe aconteceu, porventura, por exemplo, um dia você acordar bem, feliz, alegre, contente, bem com a vida, dando glória a Deus. É bom quando a gente fala assim, né? Mas olha, aconteceu porventura de você acordar e não querer sair da cama, está o céu azul, o sol, e você parecer que está tudo nublado, o negócio está feio, bem desanimado. Já aconteceu você acordar que nem galinha da gola? Como é que a galinha da gola diz? Você lembra? Pois é, né? É fácil quando está tudo bem, quando você está animado. O difícil é quando quiser nublado, não. E o negócio é sério, você sabe muito bem que a depressão está aí, não é? A depressão está aí, isso é seríssimo, não é brincadeira. Está aí por N motivos. Mas a palavra afirma: espera no Senhor. Não coloque expectativa em homens. Se você não entender isso que é elementar da fé, você vai ter problemas. Entender o que, pastor? Pessoas erram. Pessoas falham, seu marido erra, sua mulher erra, seu patrão erra, seu empregado, seu cliente, seu filho, seu pai, sua mãe, eu, os obreiros, todo mundo erra. O único que não erra, diga comigo, é Deus. Que Deus é perfeito, Deus não erra. Quando alguém coloca expectativa numa outra pessoa e essa outra pessoa por algum motivo falha, falta, deixa a desejar, a pessoa entristece, não é? Poxa, eu pensei que ia fazer, que ia falar, que ia não sei o quê. Não coloque expectativa em homens. Coloque em Deus. Deus não erra. Deus não falha. Deus não falta. Deus não desampara. O texto é claro: espera no Senhor. Só compreenda. Esse espera no Senhor, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. O problema é que é ansioso. Nós vivemos em tempos que a crise de ansiedade está aí. Hoje, né, a medicina trata com remédio. Hoje, tem até CID para crise de ansiedade. Isso é seríssimo. Vemos uma geração ansiosa, extremamente ansiosa. Como é que a medicina resolve? Rivotril, diazepam, remédio.
Eu estou ansioso, não consigo dormir. Eu estou ansioso, não consigo dormir. Sabe o que o doutor diz? Então não sou bem. Tu vai dormir, que sossega leão. Opa, a medicina resolve assim, não é? Como é que Deus resolve? No tempo bíblico, o que os remédios que tinha hoje, aqui a gente é ansiosa. A palavra diz: lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque é Ele que cuida de você. Nós temos que esperar no Senhor, nós temos que nos animar. Mas a palavra diz: Ele fortalecerá o teu. Tem coisa que Deus faz hoje, que Deus só vai fazer lá na frente. Nós temos que ter discernimento. Tem um tempo determinado para todas as coisas que Deus já fizer hoje. Glória a Deus. E se Deus não fizer, continua dando glória a Deus, que é Abraão. Romanos 4 diz que ele não enfraqueceu na fé, mas se fortificou, dando glória a Deus. Diga para quem está ao teu lado: diga glória a Deus. Abre a tua boca e diga glória a Deus, porque Deus é com você. Espere Deus com a expectativa dele. Se você não crer, vai ninguém. Temos vários exemplos na Bíblia, como, por exemplo, quando o povo sai do Egito, Moisés envia, aliás, Deus manda Moisés enviar 12 espias, e eles vão lá, eles olham a terra, eles veem tudo, e aí eles voltam. Os 12 afirmam: a terra é boa, a terra manda leite e mel, está aí o fruto. Você consegue imaginar um cacho de uva carregado por 2 homens, atravessado com uma barca, cacho imenso, existe até hoje no Vale do Sol. Esses cachos, os nossos aqui, a gente pega um cacho pequenininho, né? Lá uma ramificação imensa, gigante, né? Com 2 homens sem carregar. Trouxeram isso, mostraram, era Deus dando provas: olha aqui o que eu tenho para você. No entanto, dos 12, você conhece a história, né? 10 vão dizer: a terra é boa mesmo, é larga mesmo, tem fruto mesmo, mas lá tem gigante, e nós, aos nossos olhos, aos olhos deles, nós somos gafanhotos. E eles infamaram a terra, eles disseram: nós vamos morrer, nós vamos vencer, larga esse Moisés aí, vamos arrumar um capitão, vamos rápido, vamos voltar para o Egito. Deus inventou isso para matar a gente, vamos voltar para o Egito. O Josué toma a palavra e diz: de jeito nenhum. Está escrito lá no Números 14:8: se Deus se agradar de nós, Ele vai nos colocar lá. Josué diz mais: sai deles o amparo, serão nosso pão, Deus é conosco. Você pode dizer para quem está ao teu lado: Deus é com você. Se o Senhor se agradar de você, a vitória é tua, o gigante cai. E se você não crê, quem vai crer? O Josué creu. E o Josué venceu. O Josué entrou na terra. Daquela multidão que lá estava, 600 mil homens, para mulheres e crianças, só 2 entraram na terra prometida: Josué, porque creram, porque entenderam que o Senhor se agradar de nós, nós vamos vencer. Paulo, falando desse mesmo assunto, lá em 1 Coríntios 10, versículo 5, está escrito que Deus não se agradou da maioria daquela geração, por isso que eles pereceram no deserto. Se a fé agrada a Deus, o contrário da fé não agrada a Deus. A incredulidade não agrada a Deus. A incredulidade desagrada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A incredulidade desagrada. Outra coisa que agrada a Deus, né? A fé tem que vir acompanhada de algumas coisas. Haja vista que está escrito: fé sem obras é. Ela tem que vir acompanhada de ações. Dentre elas, a primeira que Deus espera de mim, de você e de nós, é obediência, né? Aliás, na Escritura, na Torá, na lei, tem um livro, né, o Deuteronômio, tem o livro do Deuteronômio, vários capítulos, mas em específico 28, deixa claro que se ouvirmos e obedecermos, as bênçãos virão e alcançarão. Se não ouvirmos e obedecermos, as maldições virão, chegarão. Josué ouve do próprio Deus: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Ele obedeceu aquela palavra. Deus disse para ele: essa palavra aí que o Moisés deu, guarda ela no teu coração, medita nela dia e noite. Vai do jeito que está escrito, você vai fazer prosperar o teu caminho. E o Josué fez. E o Josué fez. E o Josué praticou. E o Josué venceu. Fala comigo no Salmo 44, versículo 3. Né? Josué obedeceu a palavra, se esforçou, obedeceu, lutou muitas batalhas, mas Deus foi com ele para dar vitória. Salmo 44, versículo 3, Salmo de Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim, citando as conquistas do Josué naquela geração de entrar na terra prometida: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra e o teu braço. Está falando de Deus.
e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Josué, aquela geração, fez o possível, mas o Todo-Poderoso fez o impossível e foi à frente dele. E é Deus que vai à frente, você creia, obedeça, que Deus derruba gigante e Deus dá vitória. Agora, o problema de muita gente é que é rebelde, é teimoso, não é? Você sabe muito bem que, além de Davi obedeceu, ele sempre orava e consultava a Deus. Se Deus dissesse vai, ele ia à batalha, mesmo o inimigo tendo um contingente muito maior e ele um contingente menor. Deus falou vai, ele ia. Se Deus dissesse não vai, ele não ia. Davi gritou, por exemplo, por ingratidão, por obediência a Deus. Ele foi lá para livrar uma cidade chamada Keila, que tinha sido invadida pelo inimigo, e livrou a cidade, destruiu a cidade dos moradores. E aí, quando Saul ouviu que Davi estava lá, Saul foi para lá para perseguir Davi. Davi ora a Deus dizendo: Senhor, será que os habitantes de Keila vão me entregar a Saul? E o Senhor disse: vão, vai embora, foge daí. Libertou a cidade. E teve que lidar com ingratidão, por obediência a Deus. Encontramos o exemplo maior de todos, maior que Davi, maior que qualquer outro, que é o próprio Senhor Jesus. Isaías 53 está escrito que a Deus agradou moê-lo. Ele tinha que ser moído, ele tinha que morrer, não é? Ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Filipenses 2,8 está escrito que ele foi obediente até a morte de cruz. Então Deus se agrada na obediência. Deus não se agrada da rebeldia, minha gente. Vai lá comigo, Jeremias 14, versículo 12. No tempo de Jeremias, a geração daquele tempo era um povo rebelde, era um povo teimoso, não era um povo obediente, não eram ovelhas, eram pobres, teimosos, cabeças duras. Deus envia Jeremias, Deus envia vários profetas, e eles profetizam, mas o povo não dá ouvidos. Olha o que Deus diz aqui, Jeremias 14, versículo 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecer holocausto e ofertas manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela... Sim, é Deus falando. Isso aqui Deus fez. Deus usa Jeremias para falar. Deus usa Ezequiel, se você ler o capítulo 3 de Ezequiel, para dizer que aquela geração, aquela casa, era a casa rebelde. A casa de Israel não obedecia a Deus. Nós temos que obedecer, amados. Se Deus se agradar de nós, Ele vai se agradar daquilo que fazemos. Deus se agrada da obediência. Note que aqui a turma estava jejuando. Note que Deus diz: não ouvirei o seu clamor. Quando eu jejuar, não me agradarei das ofertas. A questão não é só fazer por fazer do jeito de Deus. Obediência pela metade, biblicamente falando, é desobediência. Um exemplo claro disso é Saul. Ele obedecia, mas obedecia pela metade. Deus usa Samuel para dizer: vai lá no monte, me espera 7 dias, e eu vou lá, e eu vou apresentar o sacrifício. Aí ele vai lá no monte que Samuel mandou, está lá aguardando. Já se passaram 7 dias, só falta o Samuel chegar para apresentar o sacrifício. Aí os soldados começam a dizer: ô rei Saul, Samuel está demorando, eu vou embora. E aí ele diz: não, calma, vamos resolver a questão, o negócio é o sacrifício, traz que eu apresento. E o próprio Saul apresentou. Ele não era sacerdote, ele era rei, e não foi essa palavra que ele ouviu, não era para ele fazer, era para Samuel. Quando ele está oferecendo sacrifício, quem é que chega? Samuel. Ele disse: que loucura que você está fazendo? E aí dá desculpa: não, é que o povo estava indo embora, e aí eu não tive outra saída a não ser fazer. Aí Deus usa Samuel para dizer: Deus teria confirmado o teu reino, mas porque você não obedeceu, não guardou a palavra, Deus rasgou o teu reino, tem se provido um novo homem segundo o seu coração. Deus dá outra chance para ele. Vai lá, Saul, pega o exército, faz guerra contra os amalequitas, extermina tudo e todos. Não é para sobrar nada nem ninguém, desde o velho até o bebê de peito, até o animal, não é para sobrar nada nem ninguém. Aí o rei Saul vai lá, faz guerra contra os amalequitas, não mata o rei, deixa o rei Agag vir, mata os animais ruins e deixa os animais bonitos, vistosos, ainda traz para Israel. E aí o Samuel chega e vê o rei Agag. O Samuel já ouve do Saul dizendo: oh, abençoado, fiz tudo que Deus mandou. Samuel: você fez tudo? Você fez o jeito que Deus não fez? Samuel diz: você não fez. Você não fez. Samuel pega a espada, mata o rei Agag.
O Samuel vai deixar claro, Saul vai dizer, olha, esses animais aí são para apresentar sacrifício. E Deus usa Samuel para deixar claro que Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Deus usa Samuel para deixar claro que a rebeldia está no mesmo patamar que a idolatria, que a feitiçaria. Está entendendo a seriedade da coisa? Diga para quem está ao teu lado, tu tem que ser ovelha, viu? Diga para ele, para ser bode, para de ser cabra, senão não agrada a Deus não. Se porventura quer agradar, tem que obedecer, não é? Tem gente que não obedece, tem gente que obedece pela metade. Não, meu irmão, obedecer é 100%. Deus falou, sim senhor, eis-me aqui, teu servo, teu filho, para te obedecer, para te amar. Não é para retribuir o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, mas tem que ser com verdade no coração, irmãos. Para Deus não é só o que fazemos, é como também fazemos. Como fazemos. Note, se você ler Mateus capítulo 6, Jesus vai falar dos fariseus, os camaradas oravam, os camaradas jejuavam, os camaradas davam as coisas às pessoas, faziam esmolas. O problema não era fazer, era como fazia. Era como fazia. Porque como fazia? Para se autopromover. Como é que jejuava? Passando cobrando na cara para os outros verem. Como é que orava? Nas esquinas, nas praças, em alta voz, falando bonito, repetindo as coisas, para que quem passasse, como fulano fala bem, ora bonito, dava esmolas, mas dizia, você viu o que eu fiz? Você conhece gente assim, tudo que faz tem que dizer, e hoje com rede social então, o negócio está violento, né? Está terrível. Aí Jesus vai dizer, quando você for jejuar, lava o rosto, ninguém precisa saber que você jejua. Quando você for orar, entra no quarto e olha em secreto, que o Pai que vem oculto e recompensará publicamente. Aquilo que você faz de esmola é para fazer, é para jejuar, é para orar, é para ser generoso, né? É para ter mãos generosas. Mas aquilo que a direita faz, a esquerda não precisa. Aquilo que você faz não precisa tocar, não grita, né? Jesus chega a dizer, faça tudo o que os fariseus disserem, só não seja igual a eles. Por quê? Faziam, né? Mas faziam para a autopromoção. E isso Deus não gosta, que Jesus foi obediente até a morte, de cruz, ele não se exaltou. Meu ser Deus, quem está entendendo, diga glória a Deus. Agradamos a Deus então com fé, agradamos a Deus com obediência, agradamos a Deus com temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. O próprio salmista diz, no Salmo 147, 11, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam a sua misericórdia. Mas vamos lá comigo no Salmo 19, começamos a mensagem, porque aqui Davi fala de duas coisas que eu quero ler com você. Duas coisas que ele quer agradar a Deus. Você bem sabe que Davi não era perfeito, e a Bíblia não esconde a vida de Davi. Nem os acertos são dignos de louvor, de aplausos, nem os erros que são reprováveis, os pecados. No entanto, Davi era homem segundo o coração de Deus, porque o desejo do coração dele era acertar, era agradar. Tem um ditado no nosso país que diz, quem vê cara não vê coração, e Deus é aquele que vê o coração. Alguém pode tentar agradar a outra pessoa com palavras bonitas. Você conhece gente assim? Eu conheço um bocado que quer agradar com palavras. Conheço outros que vão até além, não é? Mas que por trás tem segundas intenções. Isso é terrível. Você conhece gente, porventura, que quando te manda uma mensagem ou te liga, você já se preocupa, meu Deus, e agora? Qual o B.O. que se enfiou? Será que vai precisar de quanto dessa vez? Você conhece gente assim ou não? Não? Vou passar teu número então para você procurar. Você me ajuda a resolver esses B.O. Salmo 19, versículo 14, começando a mensagem, está escrito assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, libertador Deus. Mas na primeira parte, sejam agradáveis as palavras da minha boca. Então nós temos que ter compromisso com o que falamos. Nós temos que ter cuidado com o que falamos. A palavra diz, né? O próprio Senhor dizendo, Mateus 5,17, seja o vosso falar sim, se é sim, não se é não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Encontramos uma ordem clara, Efésios 4,25, pelo que não mintais uns aos outros, mas falai a verdade, cada um com seu irmão.
Encontramos, Colossenses 4,6 dizendo: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Encontramos Salomão dizendo no livro de Provérbios que calado até o tolo passa por sábio. Olha só, encontramos o próprio Senhor Jesus dizendo que a boca fala do que o coração. Encontramos o salmista dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Encontramos escrito, Eclesiastes 12:10, procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é retidão, palavra de verdade. Encontramos Salomão dizendo no livro de Provérbios que os lábios do justo sabem o que agrada. Então, o que agrada quem? A Deus. Encontramos escrito lá no livro de Provérbios que as palavras do maldizente são como deliciosos bocados. Você conhece gente maldizente? Maledicência é pecado, irmão. Tem gente que fala mal da vida dele, pode cuidar, Fale muito de Deus, pouco dos outros e nada de você. E nada de você. Aliás, Salomão vai dizer: dos teus lábios não te louvem. Você bem sabe que o primeiro dos pecados, o pai de todos, porque é o primeiro, é o orgulho, a soberba. E o orgulho é como um mau hálito. Quem tem não percebe. Quem é que percebe? Quem está próximo, quem está perto, quem está à volta. Só que qual é a raiz do orgulho? É o diabo. É o diabo, Nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos. Na dúvida, é melhor ficar calado para falar besteira. E a Bíblia fala muito disso, Tiago capítulo 3 tem um capítulo quase inteiro falando a respeito da língua que sai da boca. Salomão diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso é tão sério que o próprio Senhor Jesus deixa claro: por tuas palavras serás condenado, por tuas palavras serás justificado. Agora eu quero ler com você segundo livro de Samuel, capítulo 23. Aqui Davi está no final da vida. Aqui já está próximo da sua morte. E olha o que está escrito aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 diz assim: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó. É porque eu tenho ungido com óleo também. E o suave em salmos de Israel. O que ele disse? Versículo 2: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Você pode declarar isso para quem está do teu lado. Declare: o Espírito do Senhor vai falar através de você. Diga assim: a palavra de Deus vai estar na tua boca, e essa palavra é viva, essa palavra é poderosa, essa palavra não cai por terra nem volta vazia. O Espírito do Senhor quer tomar tua boca. Meu irmão, tem gente sem perceber que presta a boca para o diabo. Isso é perigoso. A Escritura deixa claro que nós não devemos dar lugar ao diabo. A nossa boca, ela tem que ser profética. E ela é profética quando o Espírito Santo a toma. Você já leu Ezequiel 37? Deus dá uma visão ao profeta, só para lembrar a sua memória esclarecida. Deus coloca o profeta no meio do vale de ossos sequíssimos. Sequíssimos. O cemitério, seu Alberto, você bem sabe que a dor do luto é terrível, Essa semana, o pai de um levita nosso veio a óbito, faleceu, fomos lá no sepultamento. Dor do luto é terrível, Você já perdeu pai, mãe, irmão, marido, esposa, filho, não sei, sabe do que estamos falando. No entanto, aquela visão que Deus dá a Ezequiel é um cemitério, seu Alberto. Os ossos estão sequíssimos. E aí Deus pergunta ao profeta: filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? E o profeta é sincero na resposta, dizendo: só tu sabes, eu não sei, Senhor. Aí Deus dá uma ordem para ele: profetiza. E Deus diz o que deve profetizar, quais palavras falar. Por que Deus não fez tudo só? Você bem sabe, lá no início, no livro de Gênesis, está escrito que Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Haja luz, haja isso, haja posição seca, área. Deus foi falando e a coisa foi acontecendo. Por que Deus não fez a mesma coisa? Diga para quem está lá: porque Deus quer usar alguém. Diga: porque Deus quer usar a tua vida. Diga: porque Deus quer você sendo profeta. Profetiza do Senhor. Deus mandou o profeta profetizar. Profetizar o quê? Diga comigo: vida. Eu oro para profetizar. E quando ele profetizou,
Quem foi que fez o reboliço? Deus. O problema é que muita gente profetiza desgraça, profetiza derrota. A boca não esgota céu aberto. Isso é perigoso, amado. Você sabe, estamos em período de Olimpíadas, e esses dias eu vi uma entrevista que estavam lá duas moças, jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino de 4, e aí a repórter, conversando lá, a moça vai dizer assim: não, nós tomamos cuidado com o que falamos, e nós já declaramos que nós vamos vencer. Porque a Bíblia diz que a palavra tem poder, e nós declaramos e profetizamos. Aqui ninguém é negativista não, aqui ninguém é derrotista não. Fazemos nossa parte, treinamos, nos esforçamos, mas a nossa fala é afirmativa, a nossa fala é declarar que vamos vencer. Não é tremendo. Hoje pela tarde vi um vídeo de várias pessoas de delegações diferentes, de nações diferentes, reunidas para louvar a Deus. Um atleta tocando piano e outros cantando em inglês, louvando a Deus, bendizendo ao Senhor Jesus. Coisa linda, não? Coisa tremenda. Ezequiel profetizou, mas quem fez o reboliço, agora compreenda, a gente tem que profetizar o que Deus fala, e não o que está na cabeça, não é? E não o que pensa, o que acha. É o que Deus fala, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Falso profeta do Antigo e Novo Testamento se encontra um monte. E a palavra nos orienta a ter discernimento. Está cheio de gente por aí que vai atrás de falso profeta, de profecia. Meu irmão, a maior profecia está aqui. Leia comigo a palavra de Deus. A maior profecia está aqui. Tudo que eu precisamos, eu e você precisamos saber, está aqui revelado. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas para nós, para nossos filhos, para guardar todas as palavras dessa lei. Tudo que precisamos saber já está aqui. Então você precisa ter terceira pessoa. Você precisa de um relacionamento íntimo com Deus. Precisa acessar a presença do Altíssimo. Só isso. Deus deu ordem. O profeta profetizou. E cada osso começou a se juntar no seu osso. Esse osso, mexe assim a mão. Ó. Você tem mão? Quem tiver mão. Se você não tem mão, mexe o pé. Né? Se a pessoa tem mão, não tem problema não. Mexe o pé. Né? Mexe aí, ó. Cada osso juntou no osso. Esse osso juntou nesse osso, que juntou nesse osso, que juntou nesse osso. O osso do braço juntou com esse aqui. Não foi o osso do pé com o da mão. Não foi o osso da canela com o do braço. Cada osso do seu osso. Porque Deus é organizado. Porque Deus é Deus do impossível. Deus para quem está lá só profetiza e acredita que Deus vai fazer. Porque o que Ele fala, Ele faz. Porque por isso aconteceu. Se juntaram os ossos. E veio carne, e vermelhos, e veio pele. Mas não tinha Espírito. Deus não poderia ter simplesmente, soprado, mas Deus foi no profeta e falou: filho do homem, profetiza. E diga: ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre esses corpos. Está escrito: e profetizei como me deu ordem. E o Espírito veio e os encheu. Oh, meu irmão, Espírito Santo, sabendo sobre a tua vida, Ele vai te encher, Ele vai te encher, Ele vai te encher, Ele vai tomar tua boca, Ele vai encher a tua vida, para que a tua boca seja profética, para que você seja ungido e receba a presença do Senhor. Agora preste atenção, volta lá comigo no Salmo 19. Davi quer agradar a Deus, não somente com palavras, porque falar até papagaio fala. Canta hino de louvor. Eu fiz do Corinthians, não gosto muito do Corinthians, não sei se você é corintiano, mas tem papagaio que é filho do Corinthians. Tem papagaio que é filho da harpa, né? Melhor da harpa, né? Opa, sou filho do Corinthians, então fica você que é o Corinthians. Salmo 19, versículo 14. Que as palavras, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. A meditação do coração. O próprio Senhor Jesus, ao iniciar o Sermão do Monte, a pregação mais extensa, o sermão mais longo de toda a Bíblia, que está registrado, é claro, ele começa com as bem-aventuranças. E ele vai falar: bem-aventurados os limpos, os puros de coração, de verão a Deus. Meu irmão, o próprio Senhor orienta que é do coração que procede o pecado. O adultério, que estiver anotando, Marcos 7, 21 a 23, né? É do coração que procede o adultério, pensaria, idolatria, homicídio, tudo que é tipo de pecado na sua coração. Preste atenção, o pecado é maligníssimo. O pecado é pior que a fome, é pior que a pobreza, é pior que a miséria, pior que a morte, é pior do que qualquer tragédia. Porque uma pessoa com fome se resolve com comida. Uma pessoa na pobreza só da guerra resolve. Uma guerra se resolve com amor e paz.
E a morte, pastor, foi tragada na vitória por Jesus Cristo. E o pecado? O pecado é maligníssimo porque ele nos aparta de Deus. Ele nos afasta de Deus. E na presença de Deus há delícias perpetuamente. Na presença de Deus há paz, a segurança. O problema é quando o nosso coração não está nele. Porque ele deixou claro, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o coração de muita gente está na televisão, está no celular, está no trabalho, está na casa, está na família, está em qualquer outra coisa. Isso é perigoso. A Escritura deixa claro que tudo que se deve guardar, guarda o teu. Meu irmão, a única coisa que me interessa em Deus, por mim e por você, é o nosso coração. Você já parou para pensar? O que tu tem para oferecer para Deus? O que eu tenho? O que nós temos? Tu tem o quê que vai interessar para Deus? O que você tem? Dinheiro? Deus é dono da prata. Você tem status? Não, meu irmão, Deus é altíssimo, Deus é excelso, Deus é supremo, Deus é magnânimo, Deus é magnífico. Faltam adjetivos no dicionário para escrever a grandeza, a alteza que é o Senhor. Você acha que tem alguma relevância em quê? Para quê? Deus é maior. O que interessa em você, em mim, em nós? O que interessa a Deus? Diga para quem está ao teu lado, o teu coração. Diga, Deus ama você e o amor dele é incondicional. Agora compreenda, esse amor precisa ser correspondido. E ele é correspondido com ações, conduta. Agradar é conduta. É conduta. Vai ter um monte de gente, já tem, no inferno, sendo amado por Deus. Como assim, pastor? Como é que pode? Porque tem gente que diz, não, Deus ama. E acha que porque Deus ama, é passar a mão na cabeça e fazer um monte de erro. Não, Deus ama. Mas Deus não é só amor, é a essência do caráter de Deus, é amor, santidade, diga comigo, justiça. Ele dá a cada um segundo as suas obras. Isso é seríssimo. A intenção do coração tem que ser pura. A intenção do coração tem que ser sincera. Davi entende o que é isso. Davi entende. Quando ele peca lá com a Batseba, depois se arrepende, ele escreve o Salmo 51, ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e o espírito reto. Lá na frente, quando ele prepara a oferta para a construção do templo, primeiro de Crônicas 29, 17, ele ora e na oração está escrito que ele disse assim, bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade, e eu na sinceridade do meu coração preparei tudo isso. Ele sabe que eu se agrada da sinceridade, ele sabe, não tem como agradar a Deus distante de Deus. Está escrito, Provérbios 23, 6, filho meu, dá-me o teu coração. Quem quer agradar está perto, quem quer agradar está junto, quem quer agradar demonstra com ações. Lembra do exemplo do casamento que dei no início da mensagem? Quem quer agradar, agrada com palavras, agrada com atitudes. Por exemplo, não é que agradar o marido, fala todo dia que ama, mas cuida da casa, cuida da comida, cuida dos filhos. O homem do mesmo jeito, quer agradar a esposa, fala que ama. Quando pode, leva um bombom, leva uma rosa, uma roupa, uma bolsa, um calçado. Dá dica para você aí, varão. Você tem agradado a tua mulher? Eu quero as coisas que já está bom. Tá bom, não. Você dá tempo de qualidade para ela? Você gasta tempo com ela? Gasta tempo com ela. Gasta tempo de qualidade com ela. Agrade. Porque se tu não agrada a tua mulher que tu vê, pô, varão, tu não vai agradar a Deus nunca. Simples assim. Se não conseguimos agradar alguém que vemos, né, vamos agradar a Deus quem não vemos. Paulo vai dizer, me fiz agradável a todos. Né? Me fiz agradar. Obviamente você bem sabe que nem todos se agradarão, porque nem mesmo Jesus, que era perfeito, agradou a todos, né? Mas a intenção do coração tem que ser agradável, e quem quer agradar tem que estar perto. Vou dar um exemplo. Quando alguém, por exemplo, quer comprar pão, vai aonde? Quando, né, uma pessoa, por exemplo, está com problema no dente, vai aonde? No dentista, né? Quando o carro dá problema, quebra lá alguma peça, alguma coisa, vai aonde? E quando quer buscar Deus? Fica em casa, pastor. Em casa tá bom. Tem que buscar Deus em casa, mas não é só em casa. E eu vou ver quem está na casa do Senhor. Davi entendia isso. Davi diz no Salmo 27, versículo de número 8: quando tu disseste, busca a minha face,
o meu coração que disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Ele entendendo isso, no mesmo Salmo 27, versículo 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para aprender no seu santuário e contemplar a beleza da tua formosura. No Salmo 63, Davi escreve esse salmo quando passa por um dos períodos mais difíceis da sua vida. Ele tem que deixar Jerusalém, porque o filho Absalão se autoproclamou rei, vem com o exército contra eles, e ele tem que sair de Jerusalém. O sacerdote Zadok pega a arca e ele diz: não, deixa a arca aí, volta com a arca para Jerusalém, se Deus se agradar de mim eu vou voltar. No caminho tem um enviado inimigo chamado Simei, que amaldiçoou Davi, apedreja Davi, seu homem de sangue, seu isso, aquilo, profere um monte, e os soldados de Davi dizem: Davi, vão matar ele. E Davi diz: não mata não, porque Deus mandou ele, deixa ele falar. E aí Davi vai, sai de Jerusalém, vai para o deserto da Judéia. Lá no deserto ele vai escrever o Salmo 63, e lá no deserto ele vai deixar claro: a minha alma, Senhor, tem mais sede de ti do que a minha língua de água numa terra seca e cansada, para ver a beleza da tua formosura como vi lá no santuário. Olha que coisa tremenda. Irmão, quem quer agradar a Deus é com conduta, é com ações. Quem está entendendo que agora é Deus? O próprio Senhor Jesus deixou claro em João 8:29. Vá lá comigo para terminar. João 8, versículo 29. O Senhor Jesus diz assim: você sabe muito bem que Davi não era perfeito, errava, falhava, mas o Senhor Jesus é o exemplo perfeito. Ele nunca errou, ele nunca falhou. Encontrou João 8:29? E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Será que você pode dizer isso também? Porque quem fez sempre o que agrada a Deus, tem crido, obedecido, de temor, tendo cuidado nas palavras e no coração. Quando agradamos a Deus e o coração está alinhado com Deus, amados, aquilo que pedimos, Ele faz. 1 João 3:21 está escrito assim: amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. 22, 1 João 3:22: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quando o coração está alinhado com Deus, irmão, Deus pode dar qualquer coisa, seja dinheiro, casa, carro, fama, status, o coração está em Deus. E aí sempre vai deixar claro: toda a honra e toda a glória ao Senhor. Ao Senhor. Não usa as coisas para autopromoção. Davi em tudo reconhecia que era Deus, era Deus, era Deus, era Deus, era Deus. E assim nós devemos também reconhecer que tudo é o Senhor. Aliás, Davi escreve no outro salmo: deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. Se coloque de pé, gente. Muita gente hoje em dia, o coração está perdido, está deturpado, está sujo, está afastado de Deus. Nós temos que guardar o nosso coração. Nós temos que, com ações, agradar ao Senhor. Agradar. Porque se não agradarmos, corremos o risco, não é, de nos afastar de Deus, mesmo dentro da casa de Deus. E a Bíblia mostra isso várias vezes. Vários períodos, não é, isso aconteceu. Vemos, por exemplo, no livro dos reis, na vida da Bíblia, na vida de outros. Vemos, por exemplo, o rei Ezequias, que fez de tudo para agradar a Deus, e o filho dele fez de tudo para desagradar. Condutas, não é? Você vai ver, por exemplo, no livro de Reis, duas expressões que vão se repetir várias vezes. Por exemplo, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Estou falando de conduta, de comportamento. Ou então você vai ler: não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Um agradou, o outro não. Nós temos que fazer a nossa parte. Naquilo que depender de Deus, liga para quem está do lado: Ele vai te ungir, Ele vai te encher, Ele vai te revestir. Naquilo que depender de Deus, Ele já tem preparado para você o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, e nem subiu ao coração do homem. Mas o versículo seguinte diz: mas o Espírito Santo nos revelou.
O Espírito Santo mostra, o Espírito Santo revela. E eu pergunto, você quer mais do Espírito Santo na tua vida? Você quer mais da presença de Deus? Pastor, é comigo, eu quero. Está no seu lugar e vem aqui à frente. Sozinhos não conseguimos fazer. Está no seu lugar e vem. Nós vamos orar. Eu vou ungir com óleo também. Está no seu lugar e vem. Precisamos e dependemos do Senhor. Não somos perfeitos, é verdade. Mas o Senhor é que trabalha em nosso coração. Vai nos lapidando, vai nos ensinando. E preste atenção, querido. Pode vir mais perto, eu também banho, estou cheiroso. Não vai sair correndo. Né, Luiz Henrique? Estou cheiroso, né, rapaz? Estou. Muito. Daqui a pouco eu vou te vir com esse óleo. E esse óleo é óleo de mirra. É óleo perfumado. Cheiroso, né? E esse óleo representa o Espírito Santo. Além do perfume que esse óleo exala, eu e você, nós, temos que exalar com o perfume de Cristo. E isso é com ações, são com palavras, com atitudes. Deu para entender? Deixa o Espírito Santo encher. Não seja somente mais um pouco, mais uma palavra, mais uma oração. Deixa ele tratar o teu coração. Deixa ele aplicar essa palavra ao teu coração. Deixa ele te despertar para que haja o desejo aqui, ó, de querer agradá-lo cada dia mais. Amém? Antes de orar, tem alguém aqui que nunca levantou a mão para receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Pastor, agora, eu recebo. Todos vão receber. Tem alguém afastado e quer se reconciliar? Todos já estão na presença do Senhor. Tem alguém que não é batizado nas águas? Levante a mão. Quem não é, pastor, eu não sou. Daqui a um mês tem batismo nas águas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé tem que ser demonstrada com ações. Todos aqui já são batizados? Então, amém. Compreendo que Deus quer fazer uma grande obra em nós e através de nós.